Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na versão de São Marcos, a entrada de Jesus purificando o templo ao expulsar os vendedores se passa num contexto de quem primeiro entrou em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo, e observou tudo. E interrompeu esta visita, voltando, então, indo para Betânia, lá passando por uma figueira, e vendo que ela não dava frutos, amaldiçoou a figueira. Então esse é o passo de Jesus no início desta narrativa. Ora, o que significa este gesto de Jesus de amaldiçoar uma figueira? Esta parábola não está à toa aqui antes do que Jesus vai fazer no templo. Assim como ele observou o templo e viu que o templo era como uma figueira que não dava frutos, então ele realiza um gesto profético e faz com a figueira aquilo que ele diz acontecer com o povo de Israel, sobretudo com a instituição judaica. Ela não dá frutos. E, diferentemente da figueira, que não dava frutos porque não era tempo, diante de Jesus, o tempo tinha chegado. Era tempo de dar frutos. E assim, então, quando Jesus no outro dia volta para Jerusalém, ele põe em prática aquilo que profeticamente ele fez, amaldiçoando a figueira.
como que amaldiçoa a instituição e faz esse gesto profético de expulsar os vendedores do templo. Também este gesto, apesar de cumprimento, é também profético, porque a obra de Jesus vai desvendar ainda mais a inércia, a ineficácia das autoridades judaicas do seu tempo. É a elas que Jesus se refere, porque quem controlava o templo não era o povo, a multidão, que neste caso aqui está do lado de Jesus. E Jesus até a usa como escudo. Por quê? Porque as autoridades desejam matá-lo, mas têm medo porque a multidão fica maravilhada com os seus ensinamentos. Então aqui a questão é pôr em evidência a ineficácia, a inoperância das autoridades judaicas que controlam Jerusalém e o templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei. São eles que propiciam aquele espetáculo no templo de desviar a finalidade de um lugar de oração para um lugar de ganhos, para um lugar de vendas. Mas o que Jesus denuncia deles ainda é mais do que pura e simplesmente exercer uma atividade comercial. Se fosse isso, até seria muito menos. O que Jesus diz deles é que vós fizestes da casa que deveria ser casa de oração, porque está escrito isso, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, vós fizestes dela uma toca de ladrões, um esconderijo de ladrões. Por que está cheio de comerciantes aqui, que neste caso aqui são ladrões? Porque ela se transformou numa toca de ladrões. O que Jesus denuncia não é apenas o que eles estão fazendo ali, mas o fato de terem transformado o templo num esconderijo de ladrões. Como nós podemos fazer também, por exemplo, transformar a religião num esconderijo de ladrões ou de pecadores. Eu peco, eu roubo, mas eu sou muito religioso e me escondo atrás desta figura de religião. É uma coisa muito mais séria. O que não aparece é muito mais grave do que aquilo que está aparecendo. E é por isso que Jesus tem esta ação tão eficaz e tão aparentemente violenta até de indignação. Porque ele está denunciando não o comércio, mas a deturpação da finalidade do templo, uma casa de oração. Quando eles saem dali, então os discípulos e Jesus observam que a figueira tinha secado. E, na realidade, é o que Jesus quer dizer, que isto acontecerá com a instituição se ela no tempo não dá frutos. Porque existe um tempo para buscar os frutos. E o tempo chegou. Isso também deve nos tocar. Também o nosso esconderijo pode ser desfeito. Falo de maneira genérica e reflexiva, não de acusação a quem quer que seja. Mas o tempo se esgota e o nosso esconderijo se desfaz. A nossa figueira seca. Se nós a enchemos de folhas e até de flores, mas não damos frutos. E no final, Jesus começa a falar de fé, porque eles se impressionam que a maldição tenha pegado na figueira. Ele amaldiçoou e ela secou de verdade, mas não secou na hora, foi um gesto profético. Assim também como Jesus não está acabando com a instituição judaica e do templo na hora em que ele faz aquele gesto. Foi um gesto profético. O que interessa não é nem o que vai acontecer historicamente. O que interessa é o que vai acontecer de fato, na prática. Não é preciso que ninguém veja a ruína de quem é arruinado
por ter se escondido atrás do templo, sendo ladrão. Não é preciso nem que ninguém veja isso. Não é preciso nem que conste no livro de história. Mas é a realidade. É uma reflexão para cada um de nós. E ele então começa a falar sobre fé, quando eles estão impressionados com o gesto que funcionou. Então Jesus diz, se alguém tem de fé em Deus, e em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Jesus começa a exaltar então o papel da fé. E para falar da fé, ele fala da oração. Lembre-se que ele estava saindo daquele templo que ele disse, está escrito, minha casa será lugar de oração. É para isso que serve a casa de Deus, para a oração. E a oração tem como objeto a fé, não o comércio, não a instituição, não as aparências. Então, ele põe em evidência a fé através da oração. Mas para que ninguém pense e ninguém se engane, depois de dizer assim, por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes e assim será, para que ninguém pense que isso aqui é uma mágica para manipular Deus, para colocar Deus a nosso serviço. Em seguida ele diz, quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Jesus amaldiçoou a figueira como um gesto profético. Não é que Jesus tinha alguma coisa contra a figueira, quero frutos e não tem. Foi uma profecia que ele fez. Não é que Jesus não estivesse nem aí com os vendedores do templo, nem com os sumos sacerdotes, nem com os mestres da lei, ou com a instituição judaica e o templo. Não. Não é que Jesus não quisesse perdoar ninguém. É que aquele gesto foi um gesto profético. Por isso a vontade de Jesus ali era vontade divina, de mostrar aquilo que está se realizando, ou aquilo que está para acontecer. Mas nós não usamos a oração para manipular, ou para tentar manipular Deus a nosso serviço, fazendo uma mágica. Eu tenho fé, meu inimigo vai perecer, eu rezo contra ele. De maneira nenhuma. Na oração, eu devo perdoar o meu irmão, e daí o que mais importa, que é ser perdoado dos meus pecados, que é fruto da oração também, isso sim se realiza. Então, os gestos proféticos de Jesus devem ser proféticos também para nós. Nos fazer pensar sobre nossa prática religiosa, sobre nossa vida, sobre as aparências de religião que podem esconder a realidade dos nossos atos. Somos pecadores. Diante de Deus, nos colocamos pedindo com toda a confiança aquilo de que precisamos e submetemos à vontade dele. E diante dele pedimos perdão porque somos pecadores e porque nos submetemos ao perdão e à misericórdia. Na oração, perdoamos aqueles que nos ofenderam. Rezemos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.